Olá, saudações, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula com o professor Evandro Musi. Hoje eu vou tratar com você aí de casa para ajudar você aí na sua preparação para o concurso do INSS. E você que está estudando para outro concurso, acompanha aí a aula até o final também. Por quê? Porque, meu amigão, embora o nosso foco seja o INSS, a gente vai estudar a Lei 8.112 de 1990, o regime jurídico único ali do servidor. Então, isso pode ser aproveitado para muitos concursos aí na esfera federal. Então, acompanha a nossa aula, se no seu edital está prevista a Lei 8.112, você vai conseguir aproveitar aqui um pouquinho do conteúdo, um pouquinho desse nosso bate-papo, logicamente, se esses artigos estiverem previstos ali dentro do edital. Tá bom? Vamos então dar uma olhadinha aqui no material junto com o professor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre licenças, afastamentos e efetivo exercício. Separei aqui alguns temas. É importante que você leia todos os tipos de licença, que você veja todos os artigos que tratam ali de afastamentos, do efetivo exercício. Aqui o professor fez uma seleção com base em temas que já foram aí cobrados em provas anteriores, mas logicamente que dentro aqui dos minutos que a gente vai ter aula, não vai dar para abordar o assunto aí em sua completude, algo que a gente faz no nosso curso regular, por isso eu chamo você para conhecer o nosso curso regular aqui no Nova Concursos. Por falar nisso, deixa o seu like aqui, compartilha aí com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aqui nos comentários, tá certo? Deixa o que você achou da aula, deixa a sua dúvida aí e deixa o tema que você quer ver em aulas futuras aí, que os nossos moderadores vão acompanhando aí para trazer o que há de melhor em termos de conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho das licenças, afastamentos e do efetivo exercício. O servidor, ele tem direito a algumas licenças e afastamentos, tá? Então, isso daqui são ausências que o nosso servidor vai ter e que, por vezes, isso vai ser considerado como um efetivo exercício. Muitas vezes é como se ele não tivesse faltado, desde que isso seja considerado como de efetivo exercício. A gente vai ver isso para frente. Bom, então quais licenças que o servidor ele pode ter? O artigo 81 fala para nós, olha só, fala que ele pode ter a licença por motivo de doença em pessoa da família, fala que ele pode ter a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, fala que ele pode ter a licença para o serviço militar, a licença para atividade política, a licença capacitação, a licença para tratar de interesses particulares, a licença para desempenho de mandato classificado. Tá. Então veja que ele vai ter aqui diversas licenças e afastamentos que a lei permite que ele utilize sempre dentro de determinados parâmetros, e aí, logicamente, são esses detalhes que muitas vezes são cobrados em prova. É importante que você leia todos os artigos que tratam desses temas e veja aí em detalhes cada uma dessas licenças e afastamentos. Vamos ver aqui algumas dessas licenças e afastamentos. Olha só. A famosa licença capacitação. Antigamente, alguns estados e municípios ainda possuem a denominada licença prêmio, e, na verdade, o nome mais correto é a licença prêmio por assiduidade. Significa o quê? O servidor que trabalhasse ali, ou em estados e municípios que ainda prevêem, trabalhe 5 anos, sem muitas ausências e tudo mais, ele tem direito a ficar 3 meses em casa recebendo para isso. Aí pode vender uma parte e tudo mais, tá? Só que hoje no Serviço Público Federal já não tem mais a licença prêmio por assiduidade. Hoje ela já foi aí extinta dentro da Lei 8.112. Hoje o que se tem é a licença capacitação, que parece a licença prêmio, mas não tem nada a ver. Alguns pontos são similares, tá? A própria substituição do nome aqui é uma similaridade, mas você vai ver que são coisas distintas. Por quê? Lá na licença prêmio, o servidor podia acumular períodos. O servidor, ele podia fazer o que ele bem entendesse durante a licença, desde que respeitadas algumas condições, é claro. Já na licença capacitação, não. A licença capacitação é uma licença que ele pode usufruir para se capacitar. É o que está no artigo 87, olha só. Após cada quinquênio, ou seja, 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, então, ato discricionário, a administração vai ter que concordar, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Então, ele pode se afastar da atividade, a cada 5 anos ele pode se afastar até 3 meses, para fazer ali algum curso de capacitação profissional. Só que aqui, né, meu amigo, você percebe que é um ato que vai ser praticado no interesse da administração. Então, logicamente que para a administração concordar com isso,
tem que existir alguma certa relação, né, entre esse curso de capacitação que ele vai fazer e a atividade ali que é desempenhada, né. Então, perceba, meu amigo, que isso é algo interessante, pode trazer uma evolução. O servidor pode, por exemplo, participar de um curso que traga efeitos positivos para dentro da atividade que ele exerce. Vamos dar um exemplo. Imagine que o servidor, a gente está falando do concurso do INSS, vamos dar um exemplo do INSS. O servidor que, é claro que isso aqui, tá, pessoal, depois é normatizado, é regulamentado por outros atos normativos. Aqui eu estou dando exemplo só com base na Lei 8.112, tá bom? Imagina que o servidor vai fazer um curso que, por exemplo, ele vai aprender novas tecnologias e meios para confronto de dados, para identificação de benefícios, pagamento e fraudes dentro de benefícios previdenciários. Espera aí, esse servidor trabalha no INSS. Se ele participa desse curso, é algo interessante? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a gente pode aproveitar esse conhecimento que ele vai obter para trazer aqui evoluções, para trazer novas técnicas e procedimentos para dentro do próprio órgão, para dentro da instituição e alcançar a economia do dinheiro público, encontrar novas fraudes e por aí vai, né? Então você percebe que numa situação como essa, fala, o servidor vai se afastar com remuneração, sim, mas olha a evolução que ele pode trazer para dentro da atividade ali que é empenhada. Mas é claro, mesmo assim ainda é um ato discricionário, a administração não é obrigada a concordar, isso vai ser praticado no interesse dela. Se for conveniente, se for oportuno para a administração conceder, praticar o ato aí, tá? E detalhe, esses períodos não são acumuláveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o servidor ficar 15 anos trabalhando de efetivo exercício e nunca tiver usufruído dessa licença, isso significa que ele pode ficar 9 meses estudando? Não, negativo. Porque os períodos não são acumuláveis. Então, se ele ficou 15 anos e nunca usufruiu da licença e quer usufruir agora, qual o período? Até 3 meses. Porque os períodos não são acumuláveis, ao contrário do que era lá a licença prêmio, tá bom? Um outro afastamento aqui bem importante, já bem cobrado em provas, é o afastamento para estudo ou missão no exterior. O artigo 95 vai nos falar que o servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem prévia autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui é quando o servidor vai fazer algum estudo no exterior, é quando o servidor ele vai fazer alguma missão no exterior, vai cumprir ali, representar o país no exterior e tudo mais, tá? Então, como regra, ele só pode ir se ele tiver a autorização do chefe, vamos dizer assim, do poder a que ele pertence. Se for o poder executivo, vai ser o presidente da República. Se for do poder legislativo, ele vai precisar do presidente dos órgãos do legislativo, seja a Câmara, seja o Senado. E se for do judiciário, ele precisa de autorização do presidente do STF. Então, aqui é a autorização do poder a que ele pertence, vamos dizer assim, tá? Além do que, essa ausência, como já foi cobrado em provas anteriores, ela não pode ser por período indeterminado, tá? Por quê? Porque ela não excederá a 4 anos. Então, o máximo é 4 anos que ele pode usufruir desse afastamento aqui. E uma vez que acabar aquela missão ou aquele estudo, somente decorrido igual período será permitida nova ausência. Então, se ele ficou 2 anos, ele vai ter que trabalhar 2 anos para poder usufruir de novo. Se ele ficou 4 anos, que é o máximo, ele vai ter que trabalhar 4 anos para poder usufruir deste afastamento novamente, compreende? Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Então, aqui é o seguinte, olha, se o servidor usou desse afastamento, que é o estudo ou missão no exterior, ele não pode pedir exoneração e ele não pode solicitar licença para interesse particular. Solicitar ele até pode, mas não vai ser concedido, né? Antes de decorrer o período igual do afastamento. Então, se ele ficou 2 anos afastado, vai ter que trabalhar 2 anos para ser concedida a exoneração. Vai ter que trabalhar 2 anos para ser concedida a licença. Se ele ficou 4 anos em estudo ou missão no exterior, vai ter que trabalhar 4 anos para conceder a exoneração, vai ter que trabalhar 4 anos para conceder a licença para trato de interesses particulares. Tem exceção? Tem,
que é a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Então, se ele ressarcir de todas as despesas que o poder público teve com o seu afastamento, aí ok, a gente pode considerar a exoneração ou a licença antes de decorrer o período igual ao do afastamento, tá? Perceba que esse artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Por quê? Porque os próprios servidores da carreira diplomática estão sujeitos a um regime diferenciado. É comum que eles façam viagens e tudo mais. Então, já está meio que embutido dentro da atividade deles isso. Então, isso não se aplica aos servidores da carreira diplomática. As hipóteses, condições e formas para autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Então, se o servidor recebe ou não, como vai ser concedido, o que tem que preencher, né, em termos de formulário, esse tipo de coisa, isso vai ser uma preocupação para o regulamento. A Lei 8.112 diz que isso vai ser o regulamento que vai entrar nessas especificidades. Artigo 96, isso aqui também já foi bastante cobrado em algumas provas de concurso. O afastamento do servidor para servir em um organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. Então, quando o servidor se afasta para atuar dentro de um organismo internacional que o Brasil participa, sei lá, por exemplo, o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, né? Aí aqui está dito que vai ser com perda total da remuneração, tá? Por quê? Porque normalmente ele vai ter uma remuneração paga lá pelo próprio organismo internacional. Então, por isso que aqui é com perda total da remuneração e vai ter que se avaliar as condições aí do cargo que ele está vindo aí a assumir, vamos dizer assim, tá bom? Agora, com relação ao tempo de serviço. O tempo de serviço que é algo muito importante. Por quê? É, para fins de estabilidade é importante o tempo de serviço. Para fins de aposentadoria é importante o tempo de serviço. Então, para muitas coisas é importante o saber contar o tempo de serviço do servidor. E o fato dele ter começado a trabalhar 20 anos atrás não significa que ele tem 20 anos de tempo de serviço, porque alguns fatores aqui poderão colaborar para que aquele período de tempo não se compute de maneira contínua. E é isso que eu tenho aqui, esse capítulo da Lei 8.112 vai esclarecer para nós. Olha só. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Então, quando o servidor está em um órgão federal e vai para outro, é contado para todos os efeitos. Quando, por exemplo, ele estava no INSS e vai para, sei lá, para uma Receita Federal, por exemplo, é contado para todos os efeitos o tempo que ele trabalhou no INSS, inclusive para aposentadoria, sim, inclusive para aposentadoria. Isso é para todos os efeitos, tá? Inclusive o prestado às Forças Armadas. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Então, para apurar o tempo de serviço, a gente conta em dias. Aí, esses dias, quando chegar a 365, a gente diz que ele tem um ano. Então, é isso, basicamente, aqui que a lei está disciplinando como contar o tempo de serviço. E um dos pontos aqui que costuma cair bastante em prova são essas ausências que o servidor tem, mas que serão consideradas como de efetivo exercício. Então, são ausências que o servidor vai ter, mas que mesmo assim é como se ele estivesse trabalhando. A gente não vai interromper a contagem do tempo de serviço quando recair nessas situações do artigo 102. Olha só. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, são consideradas como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de férias, exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos poderes da União, Estados, municípios e Distrito Federal, exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional por nomeação do presidente da República, participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação estrito sensu no país, conforme dispuser o regulamento, desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. Toma cuidado com esse inciso 5, ó. Esse inciso 5 costuma cair muito em prova e eles colocam, inclusive para promoção por merecimento. Cuidado, hein? O servidor pode ser promovido por antiguidade e por merecimento. Normalmente é uma alternância aí que as leis e normas vão regular. Um por merecimento, um por antiguidade. Normalmente é assim. Mas você vai ver que mas pode também haver variação aí, tá? Isso depois vai ser regulamentado aí por outras leis e normas. O que que acontece, meu amigo? Aqui, quando ele se afasta, né, do trabalho para exercer um mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, esse período que ele ficou afastado, ele
é contado de efetivo exercício. Por quê? Porque ele até continua pagando lá a previdência como se estivesse no exercício. Só que para a promoção por merecimento, não. Então toma cuidado, tá? Para a promoção por merecimento, não. Antiguidade é incluído porque a lei não exclui aqui, mas merecimento não. Toma cuidado com isso. Além do que, se ele faltar ao serviço porque vai participar de um júri ou algum outro serviço obrigatório por lei, vai atuar como mesário na preparação das eleições, algo do gênero, aí, meu amigo, também é considerado como efetivo exercício. Ainda, para missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. E também quando ele se licenciar nessas condições. Se ele pegou a licença gestante, licença adotante, licença paternidade, aquele período de tempo é contado como de efetivo exercício, tá? Além do que, se ele pegou uma licença para tratar da própria saúde, só que aqui tem uma limitação, até o limite de 24 meses cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo. Então, durante todo o período de tempo dele prestado aí à União, se ele se afastar para cuidar da própria saúde, tá? A licença saúde, se ele se licenciar, o máximo que vai contar como tempo de efetivo exercício é até 24 meses durante todo o período que ele presta serviço à União, tá bom? Em cargo de provimento efetivo. Para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa, constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. Só que é quando ele se afasta para desempenhar um mandato em entidade de classe, por exemplo, um sindicato ou algo do gênero, né? Ou participar da gerência ou administração de uma sociedade cooperativa constituída por servidores que presta serviço ali aos seus próprios membros. E perceba, aqui é a mesma dica que eu te dei, ó, no inciso 5, exceto para promoção por merecimento. Muitas organizadoras vão pegar essa exceção aqui. E também por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. Então, se ele se licenciar porque ele sofreu um acidente ao serviço, ele teve uma doença profissional, esse período de tempo que ele ficou em licença vai ser considerado como de efetivo exercício. E aqui você percebe que é diferente da a linha B aqui do inciso 8, porque aqui não há uma limitação de tempo, diferente da linha B do inciso 8, tá bom? Fique esperto quanto a isso também. E a licença para a capacitação, conforme dispuser o regulamento. Então, se ele usar da licença capacitação, é considerado como de efetivo exercício, assim como pela convocação para o serviço militar. Então, imagina um servidor que participa, é reservista, serviu o exército e foi para a reserva, e por algum motivo ele é chamado ali para algum serviço militar, tá? Aí, nesse caso, meu amigo, esse tempo que ele está sendo convocado para o serviço militar também será considerado como exercício. Além do que, isso aqui já caiu em prova antes por INSS, o deslocamento para a nova sede que trata o artigo 18. É um período de tempo que ele vai ter para poder, quando ele é removido aqui, né? Ele sofre a remoção, ele vai ter um período para ir até a nova sede de trabalho. Então, esse período de tempo para ele ir para a nova sede de trabalho, no caso de remoção, dentro de um determinado período de tempo, vai ser considerado como de efetivo exercício. Além do que, participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Então, aqui a lei específica vai regulamentar, mas eu vou te dar um exemplo. Imagina que ele vai representar o Brasil em alguma Olimpíada, em alguma Copa do Mundo, ou algo do gênero, ele vai aqui também, vai ter a sua ausência, mas vai ser considerado como de efetivo exercício. E o afastamento para servir em um organismo internacional de que o Brasil participe ou o qual coopere também será considerado como de efetivo. Agora, não confunda, ó, essas ausências aqui do artigo 102 com essas ausências aqui do artigo 103. Por quê? Essas ausências do artigo 103 só serão levadas em consideração para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Então, você percebe aqui, ó, e isso não é dito no artigo 102. Então, a gente leva em consideração para todos os efeitos, com as exceções que a gente viu aqui. Agora, o 103 não. O 103, essas ausências só serão levadas em consideração como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade. Então, essas situações descritas aqui nos incisos do artigo 103 só vão contar para tempo de aposentadoria, para tempo de disponibilidade. Ponto. Então, o tempo de serviço prestado aos estados, municípios e Distrito Federal. Então, imagina que o servidor ficou 10 anos trabalhando em algum cargo estadual.
e aí ele foi para um cargo federal regido pela Lei 8.112. Esses 10 anos que ele trabalhou no cargo estadual vai ser levado em consideração para fins de aposentadoria? Sim, mas somente aqui para fins de aposentadoria e disponibilidade, compreende? A licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor com remuneração que excederá 30 dias em período de 12 meses. A licença para atividade política, o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital anterior ao ingresso do Serviço Público Federal. Não confunde o inciso 4 do artigo 103 com, deixa eu ver aqui, com o inciso 5 do artigo 102. Aqui no inciso 5 do artigo 102, a pessoa era um servidor e foi eleito depois para um cargo. Aí ele utilizou do afastamento para exercício de mandato eletivo. Aqui é diferente no artigo 103. Aqui ele era um político já, ele já tinha sido eleito antes e depois do término do mandato ali, por exemplo, ele foi aprovado em um concurso público. Aqui está um exemplo aí para que você entenda a diferenciação. Então, esse tempo que ele ficou desempenhando o mandato federal, estadual, municipal ou distrital, vai ser levado em consideração somente para fins de aposentadoria e disponibilidade. O tempo de serviço relativo ao tiro de guerra é um serviço fornecido aí pelas Forças Armadas, pelo Exército, que visa dar civilidade, vamos dizer assim, urbanidade ali para as pessoas de menor idade. Então, esse período de tempo aí vai ser levado em consideração para fins de aposentadoria e disponibilidade e o tempo de licença para tratamento da própria saúde, que exceder o prazo a que se refere a linha B do inciso 8 do artigo 102. A linha B, do inciso 8 fala da questão dos 24 meses, né? Aqui vai ser levado em consideração, teoricamente, para todos os efeitos. Aqui ele fala que o período que exceder isso só vai ser levado em consideração para fins de aposentadoria e de... Tá? O tempo que o servidor esteve aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. Aqui é aplicado, por exemplo, em situações que ocorre a reversão, né? Que é quando o servidor aposentado volta a trabalhar, por exemplo. O tempo de serviço em operações de guerra, né? Quando o servidor está prestando serviço às Forças Armadas em tempos de guerra, em operações de guerra, o tempo de serviço vai ser contado em dobro. E é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitamente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Resumindo, imagina que você é, sei lá, um técnico do INSS e também é professor de alguma universidade pública. Só que você faz os dois concomitantemente. Porque durante o dia você trabalha no INSS e à noite você dá aula na universidade pública. Você vai poder somar esses dois tempos de serviço para uma única aposentadoria? Não, errado. Você vai ter o tempo de serviço separado para cada um deles. É vedada essa contagem cumulativa. Aí você vai ter que ver o período de tempo para se aposentar lá como professor e o período de tempo para se aposentar como técnico do INSS. Agora, se você trabalhar que não é concomitante, é uma coisa, né? Digamos que você era professor de uma universidade estadual, aí passou no concurso do INSS, largou o cargo de professor da universidade estadual e foi para o INSS. Esse período de tempo que você ficou na universidade estadual vai contar para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Tá entendendo que você tem que compreender o que a lei diz? Aqui eu estou trazendo exemplos que podem mesclar diversos dispositivos que é para te ajudar ali na hora da prova, tá bom? Eu sei que a aula foi um pouquinho corrida e que a gente tinha bastante conteúdo para ver. No nosso curso regular, a gente aborda aí com profundidade, aborda com tranquilidade. Aqui a ideia é trazer esse resumão para você, para te ajudar aí a entender alguns pontos, para te mostrar de maneira didática como que o curso pode te ajudar a compreender muitos pontos, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o like, compartilha com os amigos e coloca aqui embaixo os temas das aulas que você quer ver aí posteriormente. Professor, quero ver uma aula só de licenças. Professor, quero uma aula só de afastamento. Quero uma aula de direitos e vantagens, uma aula de provimento, uma aula de vacância. Coloca aqui embaixo os temas que os nossos moderadores vão acompanhar e, sendo possível, aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer aí esse conteúdo que há de melhor em termos de conteúdo para te ajudar na preparação. Eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado e desejar um feliz dia de estudo, hein? Até mais!